Olá, me chamo Caroline Becker, atuo como orientadora educacional na rede privada no estado do Rio Grande do Sul. Todos, não só no espaço escolar, mas de um certo modo, todos fomos surpreendidos com essa situação de pandemia e com a necessidade do distanciamento físico. Isso impactou de uma forma muito significativa nessa adaptação e na velocidade com que isso teve que acontecer no contexto escolar. Dentro da minha realidade, eu percebo que esse processo ele aconteceu de uma forma bastante rápida e efetiva, considerando outros contextos, né? Algumas ferramentas a própria instituição já tinha e já utilizava no presencial, mas esse uso ele foi potencializado nesse formato, né, de ensino remoto, e também algumas outras ferramentas foram inseridas para que gradativamente se pudesse inserir aulas síncronas. Então, assim, nesse primeiro período se iniciou com atividades assíncronas e logo na sequência, assim, eu acho que uma questão na segunda semana as aulas síncronas já estavam organizadas de forma que os estudantes não tivessem exatamente a recolocação dos períodos que eles tinham no presencial para o virtual, até porque a gente entende que o aproveitamento não funciona da mesma forma, né, nessa carga horária. Talvez entre as maiores dificuldades é justamente esse alinhamento que a gente precisa ter, contemplando toda a diversidade que já se tem no espaço presencial, mas que o distanciamento potencializa, seja de acessibilidade, né, às ferramentas, às tecnologias, seja de compreensão desse uso. Então, assim, acredito que não seja só do meu contexto, mas de outros também. Muitos profissionais relatam que para algumas famílias parecia um volume grande, para outras famílias parecia pequeno. Então, assim, ajustar aquilo também que era de expectativa, o que era possível que a escola pudesse colocar em execução e todo esse misturar que se teve da escola, do espaço da escola e família, né? Então, de repente se inicia um trabalho que ele acontece dentro de um contexto particular e privado, né? Pensando nos espaços das casas e dos lugares em que isso acontecia. Então, esse estreitamento dessa relação família-escola, ele aumentou muito nesse contexto, e também a reorganização dessas rotinas que todos de alguma forma precisaram vivenciar para que a gente pudesse adaptar um novo formato sem um aviso prévio, né? Em relação ao conhecimento prévio acerca de acessibilidade, acesso às tecnologias, em relação aos estudantes e até mesmo os docentes ou as equipes, né? Os agentes de ensino de um modo geral, não se tinha esse conhecimento, mas sim uma hipótese de que pela realidade financeira e econômica da instituição em que eu trabalho, provavelmente, de um modo geral, a maioria teria esse acesso. É claro que a demanda principalmente de internet, me parece que foi um fator muito significativo. As famílias tiveram que se reorganizar nesse sentido, docentes também. Então, buscar equipamentos que pudessem ter alguns sem câmera, alguns sem microfone, ou alguns com equipamento que algumas das funções não estavam funcionando ou acontecendo, que precisaram buscar também esse ajuste, né? O que no meu caso a escola também proporcionou? Ela se colocou à disposição, principalmente dos docentes, que precisassem de algum tipo de equipamento. Então, alguns docentes que necessitaram de um computador ou de material, até um quadro para poder usar na sua casa, em algum espaço, para poder fazer a transmissão das aulas, também foi fornecido. A informação em relação às questões legais e os procedimentos que deveriam ser tomados, né? Seja em consonância com as orientações não apenas para a minha instituição, mas para as instituições de um modo geral,
elas eram revistas semanalmente e a cada nova orientação ou necessidade de ajuste, haviam reuniões com todas as equipes de gestão para que pudessem ser encaminhadas as orientações para os docentes, né, famílias. Então, acho que esse é um aspecto também bastante importante, a informação e a constância dessa informação nesses contextos que uma pandemia pode nos proporcionar, de insegurança, de sensação de vulnerabilidade. Quanto mais a gente recebe esses feedbacks, informações, maior é a confiabilidade no processo. Então, penso que a instituição em que eu trabalho tem um cuidado muito grande com isso, que é poder trazer a informação clara, precisa, a partir do momento em que ela já existe, né, uma tomada de decisão, sempre deixando muito explicitado, assim, qual o caminho, de que forma está procedendo, baseado em quê, e acho que esse é um movimento bem importante. Como orientadora educacional, eu acompanho bem de perto os processos avaliativos, o processo de ensino, né? Principalmente nas primeiras aulas e aquela preocupação também vinculada ao acesso à internet, se ia dar tudo certo. Era diariamente o acesso às aulas. Então, assim, a equipe se organizou para que a gente pudesse dar suporte aos docentes, entrando e acompanhando se a aula estava acontecendo, se o professor tinha conseguido acessar, se a gente precisava de algum acompanhamento. Ao longo dos dias e dos meses, essa prática foi se consolidando e foi ficando um pouco mais naturalizada, né? Então, aquilo que já era dúvida e dificuldade no início foi sendo superado e agora a fluidez ela acontece um pouco de uma forma um pouco mais tranquila, até em organização, em planejamento, isso tem acontecido de uma forma mais estruturada. Então, como é importante, né, assim, reforçar esse cuidado, o diálogo constante, o rever os processos, a gente vai fazendo à medida que as coisas já vão acontecendo, né? A situação de pandemia não nos possibilitou um grande planejamento. Sim, na escola em que eu atuo, tem um trabalho bastante forte no uso de tecnologias e já fazia parte, principalmente o ambiente virtual, né? Não só como um repositório das atividades, mas também um espaço de interação e de outras formas de utilização dessa tecnologia para o ensino e para a aprendizagem. É claro que agora, né, todo o uso da tecnologia está potencializado e vejo que muitos recursos também foram entrando, né, a partir disso nessa lógica. Mas a escola já trabalhava, acho que isso ajudou bastante nessa transição e com certeza, como legado disso tudo, né, dessa experiência, certamente acho que as práticas e a inserção das tecnologias serão muito potencializadas dentro do contexto mesmo físico, né, mesmo do presencial. Penso que são muitos desafios numa mudança e abrupta, né, dessa forma. E acredito que talvez assim possa citar como orientadora algo que é muito constante na fala dos professores é uma certa angústia na interação apenas virtual com o estudante. Então, se a gente pensar que os professores, de um modo geral, têm muitos anos de experiência dentro de uma sala de aula, lecionando no presencial, num espaço em que eles podem fazer uma leitura das expressões do estudante, percebendo se ele teve entendimento, se ele não teve, por que ele está mais quietinho, se daqui a um pouco ele não está conectado com aquela aula, podendo avaliar um pouco melhor aquele contexto do ensino e da aprendizagem. Então, essa é uma angústia que por vezes foi relatada pelos docentes, de que nem todo mundo interage no ambiente virtual, nem todo mundo abre suas câmeras e o medo, né, daquele estudante de repente que possa estar passando despercebido. Então, como poder acompanhar efetivamente todos eles em seus desenvolvimentos, nas suas formas de interação com esse ambiente virtual, sem
sem essa relação do presencial, sem aquele encontro do dia a dia, aquela dúvida que se tira no corredor quando encontra o professor ou quando, nas interações que acontecem. Todo esse contexto de pandemia traz uma vulnerabilidade, uma sensação de insegurança, de medo, que não é o ideal e ninguém gostaria de estar vivenciando, né? Essa mudança que a gente precisou organizar de uma forma tão intensa, às pressas, a gente também entende que poderia acontecer de outras formas e que não seja talvez o caminho ideal. Porém, todas as situações elas nos promovem possibilidades de aprendizagem. E eu tenho certeza que essa situação toda vivenciada, ela nos deixa um legado muito grande em relação a outras possibilidades de aprendizagem, a utilizar a tecnologia não como uma substituição, como muitas vezes, né, se teve medo ou se enxergava a tecnologia como algo para se tirar o espaço da escola física. Então, me parece que como resultado de tudo isso, a gente acaba aprendendo e aumentando o leque de possibilidades quanto ao uso das tecnologias, de possibilidades de fazer, né, o escolar de outras formas.